Programa Mãe Moderna, oferecimento Colégio Regina. Somos construção para transformar. Bem-vindos ao Mãe Moderna. Aqui o nosso objetivo é explorar dicas, tendências e soluções que tornam o dia a dia das mamães mais fácil e prazeroso. Vamos transformar a experiência da maternidade em algo ainda mais especial. Está começando mais um programa. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui em nosso estúdio, no nosso programa Mãe Moderna, a Milena Lírio. Milena, eu quero que você seja muito bem-vinda. Obrigada, Paula. Estou muito feliz de recebê-la aqui. E eu quero que vocês, de casa também, tenham o privilégio de conhecer um pouquinho mais da Milena, assim como eu conheço. A gente vai bater um papo sobre empreendedorismo, ela que trabalha, com uma loja, elevando a autoestima das mulheres. Vamos bater um papo também sobre informação. Enfim, nós temos muitas coisas para poder trazer para vocês hoje de bacana. Mi, eu já começo, te desejando boas-vindas novamente. Estou muito feliz em recebê-la aqui. É um prazer. E eu já vou começar com uma pergunta, assim, que sempre gera dúvida na minha cabeça quando alguém faz para mim e eu quero te dar esse desafio. Para você hoje, principalmente pós-maternidade, quem é a Milena Lírio? Eu acho que depois da maternidade, a gente... Não que todas as mulheres não sejam, lógico, mas a gente fica muito mais guerreira, muito mais força, vontade e aquela vontade de dar muito certo. E acho que desafios também, de buscar sempre desafios e novas metas, novos objetivos. Eu já comecei te fazendo essa pergunta porque realmente é uma pergunta que sempre fazem para nós mulheres. E quando me fazem essa pergunta, eu fico assim, caramba, eu lembro de uma Paula antes da maternidade, eu lembro de uma Paula pós-maternidade. Como isso realmente nos muda, nos transforma e nos faz crescer, Você falou em metas, a gente começa a pensar tudo da nossa vida gira em torno dos nossos filhos, Com certeza. Eu acho que assim, esse ponto, antes da maternidade, eu até brinco, é até muito mais fácil, que a gente tem um foco só sempre, aquele foco ali. E depois que vem, os filhos, você tem 2 filhos, o foco muda totalmente, E os objetivos, exatamente, o caminho, Gira tudo ali, E pra e quem aí não os sabe... contratempos. E pra quem não sabe, aí de casa, a Milena é mãe da Clarinha, que tá com quantos anos a Clarinha? 8 anos. 8 anos. Pretende ter mais daqui a um tempo? Por enquanto, não penso, não. Tá bem definido, é. Mas vamos falar agora um pouquinho sobre você, a Milena mãe, Você que tem como formação, qual é a sua formação em engenharia? Eu fiz engenharia elétrica, sou engenheira eletricista. Na verdade, eu atuei por pouco tempo, não foi muito tempo. Na época da faculdade ainda, eu logo comecei com estágio, e aí eu trabalhava na área de construção civil. Sim. E aí, quando eu engravidei da Clara, eu vi que não ia conseguir conciliar muito, porque realmente a demanda é muito grande. Não que empreender não seja, mas é uma área totalmente diferente. A gente consegue... Ela, por exemplo, por já estar com 8 aninhos, tem muita coisa que ela quer me ajudar, ela quer estar ali, quer fazer. E aí eu sabia que se eu continuasse na minha área, demandava um tempo bem grande. Eu entrava às 7 da manhã e eu não tinha hora para chegar a casa. E eu acho que com criança, mãe, a vida da mãe muda totalmente. E você queria ser uma mãe presente, você queria estar mais perto dela, Então você sabia que ali você não ia conseguir conciliar. E como que surgiu a Milena empreendedora? Porque de engenharia para a área da moda feminina, trabalhando com autoestima, com mulheres. Você sempre teve isso dentro de você ou foi uma coisa que você se descobriu pós-maternidade? Porque foi depois da maternidade, Quando eu... Na verdade, o meu primeiro emprego foi na área, foi no comércio. Eu trabalhava numa loja de roupa feminina. Eu tinha 18 anos, foi meu primeiro emprego mesmo. E eu tinha muita facilidade com aquilo. Eu era muito novinha na época. A minha gerente até brincava, ela, gente, você nasceu pra isso. Já tinha aquilo ali dentro de você. Eu tinha muito jeitinho e eu me destacava muito na época, mesmo muito nova, e aonde eu trabalhava, a gente fazia toda a parte, assim, não era só consultoria, não era só vendedora, a gente tinha que fazer marcação de roupa, ajuste, barra, aqueles vestidos imensos. Então eu aprendi bem novinha a saber lidar com aquilo ali. E aí não pensava em colocar nada assim nessa área, não.
logo parti para essa parte de engenharia. Que sempre foi algo que você quis? Você sempre quis a engenharia? Você Então, sempre foi decidida não. quanto a isso? Totalmente não. Na verdade, eu tinha muita facilidade com matemática na época, quando eu terminei o ensino médio. Eu fiquei na dúvida ali, eu falei, o que daria para eu conciliar, que eu tinha que trabalhar também, o que daria para eu trabalhar e estudar. Sim. E aí, na época, abri o curso na Estácio, que eu fiz lá, e aí eu me matriculei, era uma área que eu tinha facilidade, gostava de atuar, eu gostava muito na época, só que eu sabia que era uma demanda que eu não ia conseguir sustentar. E aí, claro, quando tinha 6 meses, mulher, né? Aquela vontade de consumir, eu queria tudo que eu via. Eu te entendo perfeitamente. Aí eu comecei só com acessórios. Peraí, mas eu quero vários. E aí, pra eu ter vários, como é que eu faço? Eu vou começar a vender. Sempre muito vaidosa, né? Muito, sempre. Aí eu comecei a vender. E aí, por eu ser muito comunicativa e conhecia, né, as mulherada queria comprar. E aí eu comecei assim, vendendo, na verdade, no meu Instagram para pessoas mais próximas. Sim. E aí foi tomando essa. Quando eu te conheci, proporção. Você vendia acessórios, eu acho, né? Sim. Óculos, bolsas. Sim. Você não começou diretamente com a roupa, com o vestuário. A roupa tem 2 anos, fez 2 anos agora. Na verdade, quando eu comecei com os acessórios, muitas mulheres perguntavam, Mi, por que você não traz roupa? Só que eu já não tinha tempo para nada na época. Eu vou pirar se eu começar com roupa, acessório, um monte de coisa. E aí parece que assim, as coisas foram tendenciando a ir pro meio. E você também sempre com muito bom gosto, com uma curadoria muito impecável também, né? Eu vejo isso, porque vocês aí de casa, talvez vocês não saibam, né? A minha, ela é uma amiga pessoal. Estou vestida hoje todinha de Lefan, né? Que é uma marca parceira que me veste aqui no programa. E eu acho assim, você realmente tem um bom gosto muito grande. Acho que você nasceu para isso, você se encontrou. Hoje você se sente realizada sendo proprietária da sua loja, da sua marca? Com certeza, Paulinha. E olha que assim, por exemplo, eu penso assim, em uma meta muito além, né? A gente sempre tem objetivos grandes e eu acho que tem que ser assim mesmo, mas eu me sinto realizada, porque quando a Clara tinha uns 5 anos, parece que assim, Deus ele vai mostrando exatamente aonde a gente tinha que estar. Sim. Porque quando ela ainda tinha meses, eu pensava em voltar para a área. Eu falei, não. Eu ia te perguntar isso, se você sente saudade em algum momento de exercer a engenharia. Pois é. Na época, quando ela era bem novinha, sendo assim, muito sincera, que tem mãe, não, eu me realizei. A maternidade é difícil. A vida da mulher muda, a rotina muda, as prioridades mudam. Então, assim, é tudo muito intenso. E aí, quando ela tinha alguns meses, eu sentia falta do trabalho, da área, eu sentia falta. Eu acho também, te cortando, mas só para acrescentar esse gancho, eu já falei isso aqui em outros programas, em outros bate-papos, eu acho que é muito importante para a mulher também se sentir útil para além da maternidade, né? Porque como você falou, tem uma vida antes da maternidade, mas tem uma vida pós-maternidade. E cada uma no seu tempo, na sua particularidade, mas eu acho que é muito importante a gente voltar e a gente se sentir realizada, porque a maternidade, de fato, ela nos realiza muito. Eu me sinto uma mãe maravilhosa, mas hoje em dia eu sou muito mais feliz e realizada, eu também exercendo aquilo para que eu vim também fazer, sabe? Um propósito além. Sim. Então, tem gente que é muito realizada só na maternidade, mas também tem gente que consegue conciliar. Então, eu acho que o que você sentiu, eu também passei por isso. Essa necessidade de me encontrar como mulher e me sentir útil, não apenas em casa, mas também fora dali. Porque às vezes a gente tem tanto pra mostrar que a gente precisa sentir ter aquela sensação de transbordar, né? Não somente dentro da maternidade. Com certeza. E na época, foi assim, um estalo. Eu até eu tive essa conversa com meu marido, porque ela com 5, assim, eu sentia muita falta com meses, e aí eu fiquei uns 3 anos fora do mercado de trabalho. E isso mexeu um pouco com a minha cabeça na época. Gente, lógico que eu quero ser uma mãezona, mas eu tenho que, né, me sentir útil de outras formas também, até para ela. E aí foi quando eu comecei com as vendas, e aí tomou essa proporção, e quando ela fez 5 anos, a gente descobriu que ela tinha dislexia e tinha o TDAH, a gente já imaginava, mas a dislexia eu não realmente... Foi onde vocês receberam o diagnóstico? Foi onde a gente fechou o diagnóstico dela, ela tinha de 5 para 6. E aí ali, Paulinha, era uma demanda assim,
Absurdo. Muito grande, porque é o início de tudo. Até você acertar com todos os profissionais e você ajustar tudo em questão de escola, em questão de reforço, a rotina. E eu fiquei assim, exausta. E aí eu virei pro meu marido e falei assim, olha, se eu não fosse, né, autônoma, se eu não tivesse o meu negócio, eu nem sei o que eu faria. Era um momento que eu teria que largar o trabalho, porque não tinha como. E querendo ou não, você tendo o seu, você sendo proprietária, você consegue uma demanda maior, uma organização de rotina, estar mais presente. É uma questão assim, a gente até assim faz um remanejamento. Isso. Até falava pro meu marido, os dias que eu tinha que ficar mais com ela e cliente que só queria ser atendida por mim, eu ia até meia-noite. Para eu conseguir pegar aquele tempo que eu estava a tarde toda ali ou a manhã toda envolvida com ela, eu não tinha hora para parar real. E assim, nós estamos falando de uma criança de 5 anos de idade na época, né? E para você também, por ser primeira filha, tudo muito novo. Então, não só para ela se adaptar, mas para você se adaptar enquanto mãe a tudo que era novidade para você ali, né? Com certeza. E hoje você consegue realmente conseguiu fechar uma rotina para ela? Ela consegue? Então, hoje sim. Claro que é aquela correria de tempo sempre. Todo. E também nos 5 anos ela estava naquela fase de desenvolvimento, com né? certeza. Então talvez o que era bom pra ela quando ela tinha 5 não é muito legal hoje. Então é uma coisa que você tem que estar sempre ajustando. Mas assim, em questão de profissionais, é muito fixo, né? É muito certinho. Graças a Deus. Assim, porque é todo um conjunto, sabe, Paulinha? Aquela rede de apoio. A escola vem junto com a gente, então assim, dá um suporte imenso. E aí ela tem o acompanhamento da psicóloga, ela tem o acompanhamento da fono. Então assim, demanda tempo. Lógico que meu marido leva, o pai leva também e busca. E quando não dá para eu ir, ele vai e a gente ajusta ali. Mas realmente, se eu trabalhasse em qualquer outra área hoje, seria quase impossível. Eu tiro o chapéu para as mães que conseguem, sabe? Porque é difícil. Tem mulheres que às vezes a gente trabalham em outra cidade. às vezes, coisa também que a gente nem imagina. E eu acho que é muito importante também a gente bater na tecla de ter bons profissionais, como você mesmo falou. A escola chega junto. Com certeza. Hoje em dia ela tem um acompanhamento também com a psicóloga. Você encontrar profissionais preparados para poder lidar com toda essa situação e te deixar mais tranquila também enquanto mãe, né? Porque você ter a certeza que seu filho está entregue na mão de um bom profissional, né? Com certeza, sem dúvida. Isso faz toda a diferença. Com certeza. E hoje em dia a Clarinha tá só se desenvolvendo, Graças os trabalhos já começam a ser outros, né? Tá naquela fase que, na minha época, a nossa pré-adolescência, eu lembro que era com 10, 11 anos, né? Ela tá com 8, a gente tem que baixar a bolinha, porque puxar um pouquinho. Acha que ela já é uma pré-adolescente, quer fazer as coisas sozinha e acha que ela sabe tudo, né? Que a gente não sabe, ela sabe tudo. E aí é um suporte que, graças a Deus, eu sempre falo pro meu marido, eu sou privilegiada de conseguir dar esse suporte a ela. Porque assim, uma rede de apoio também que faz toda a diferença. Até quando eu tô, às vezes eu tô lá na loja, eu boto ela ali junto. Você tem que terminar alguma coisa da escola, faz ali junto, eu consigo, assim, conciliar. E eu acho que é bom pra ela também crescer vendo o quanto a mãe é batalhadora, o quanto você trabalha, o quanto você corre atrás. Eu acho que ela tem um belo exemplo dentro de casa, né? Então ela já vai crescer tendo esse olhar de carinho e admiração por você que sempre deu conta de tudo, que a gente tenta, né? Exatamente. O tudo que eu falo, nem sempre às vezes é tudo, mas na maioria das vezes o tudo é o melhor que a gente pode dar, né? Verdade. Isso faz toda a diferença. Com certeza. E agora eu vou dar uma pausa bem rapidinho, vou chamar o comercial, porque já a gente volta com mais bate-papo aqui com a Milena. Tem muita coisa ainda para poder falar, né, Milena? E vocês não podem perder, então não saiam daí. Programa Mãe Moderna, oferecimento Colégio Regina. Somos construção para transformar. E voltamos com mais um bloco do nosso programa, continuando aqui o bate-papo com a Milena, aproveitando o gancho, né, que a gente terminou lá falando que tudo se ajeitou para Clarinha, para você também, mas eu queria muito falar com vocês agora aqui de casa, né? O nosso programa Mãe Moderna, ele é um programa de entretenimento, onde a gente tem muito bate-papo, onde a gente tem muita troca e onde a gente traz também muita informação. A Milena, no ano passado, né, Mi? No final de 2023, foi diagnosticada com câncer de mama. Não é uma notícia muito agradável, não é uma notícia que ninguém está esperando receber,
principalmente quando se tem filho. É uma coisa que a gente teve muito essa troca nos bastidores, né? É a nossa maior preocupação. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente de como que foi. Acredito que você tenha se agarrado mais nela do que nunca. E vou deixar você livre para poder falar. Então, é até engraçado, né, Paulinha? Eu acho que é o papel, assim, primordial da mãe, é a gente saber lidar com altos e baixos, literalmente. Porque do mesmo jeito que eu falei com você, que a gente ajustou toda a rotina dela, para eu conseguir conciliar trabalho, né, as questões de acompanhamento dela, e aí do nada, quando você tá com tudo ajustado, vem o diagnóstico. Ninguém espera, né? Eu tinha 29 anos, então eu realmente nova, não esperava. E quando veio, eu lembro que na verdade eu recebi, né? A gente leva um susto, lógico, mas eu pensei, eu vou ajustar tudo que tiver que ajustar e vamos, né? Fazer o que tiver que fazer. Não tem muita escolha, né? E aí, quando eu pensava nela, eu falei, gente, como? Porque a rotina dela é pesada. Às vezes eu fico até com um pouquinho de pena, porque eu sei que é cansativo. Sim. Mas eu sei também que é preciso. Então, assim, ela fica, ai, mãe, tô cansada. Minha vontade é falar, então não faz. Mas a gente sabe que precisa. E principalmente você que recebeu esse diagnóstico nela tão pequenininha, com 5 anos, hoje ela com 8, você vê o quanto ela evoluiu e o quanto realmente é necessário todo esse acompanhamento, né? Sim, com certeza. E aí, ela tava com 7, né, quando eu descobri o câncer. E aí, o meu desespero com a minha médica na época foi esse. Eu falei, olha, não tenho condição de parar a minha vida. Sim. Ela, não, mas você vai ter que parar. Eu falei, não tem como. Minha filha faz um monte de acompanhamento. Falei das questões dela, ela, não, vai dar certo. Né? Às vezes a gente se preocupa tanto em cuidar do outro, sendo nossos filhos, sendo nosso marido, sendo nossa casa, que muitas das vezes a gente se deixa passar um pouquinho, né? É tudo tão corrido, Com certeza. A gente quer tanto cuidar do outro, mas esquece da gente. Como que foi pra você essa desconfiança até você receber o diagnóstico? Você já tinha sentido alguma coisa? Como que foi? É até engraçado, porque Clara, ela vai ao médico mais de uma vez no mês, né? Porque tem o profissional que acompanha ela, tem a fono e tem a psicóloga. Então, eu sempre estive em médicos com ela, desde, né, quase a vida toda dela. E eu estava 2 anos sem ir na minha ginecologista para fazer meus exames, porque eu achava que estava tudo bem. Minha preocupação maior era com ela. Na época, até quando eu ia fazer qualquer questão, assim, plano de saúde, se eu fosse trocar, se eu fosse orçar, não, só vou fazer por conta da Clara. Pra mim não tem necessidade, né, e acabou que... Porque eles estando bem, nós estamos bem, né? Com certeza. Mas também eles precisam que a gente esteja bem para que a gente possa cuidar deles. Baque. Eu falei, não, se eu não me cuidar, eu não vou conseguir, né, fazer nada pra ela. Sim. E aí, graças a Deus, é a rede de apoio também, porque se não fosse, eu não conseguiria fazer nada. Era minha mãe que ajudava com ela, a menina que me ajuda lá em casa, minhas tias, a família do meu marido, o pai, né, o meu marido. Então, assim, senão não era possível, porque eu não podia dirigir, não conseguia dirigir. E a rede de apoio, ela é fundamental nesse momento, para poder realmente conseguir segurar a barra. Com certeza. Para que você continuasse. E uma coisa que me chamou muito a atenção, Milena, foi o fato de você não ter desmoronado, né? Óbvio, eu acredito que você deve ter tido seus momentos de fraqueza, de fragilidade, mas toda vez que a gente te via, você estava sempre muito confiante, você não deixava transparecer que estava sendo tudo muito difícil. Eu já tive contato com outras pessoas que passaram por esse processo, por esse tratamento. A gente sabe que não é fácil, mas você talvez não tenha noção do quanto que... Eu falo por mim e acredito que as pessoas também que conviveram com você, né? O quanto você nos ensinou, a sua resiliência. Você foi muito resiliente em todo o tratamento, em todo o processo. Às vezes eu chegava lá, eu tava um pouco triste de te ver daquele jeito, mas você me colocava pra cima com o seu alto astral. Então, assim, eu acredito que realmente essa força veio muito pra poder deixar a Clara bem, né? Pra que ela pudesse... Com certeza, com certeza. E criança... minha maior preocupação, eu acho assim, por ela ser menina, eu já sabia da queda do cabelo e ela morria assim. Aí eu pensava, gente, como que eu vou explicar? Porque ela falava, mãe, você não vai perder o cabelo, né? Eu, gente... Porque até pra você dar a notícia pra ela, você teve que ter muito jogo de cintura, né? Porque uma criança
de Com 7 certeza. anos na época, 8 anos, não sei se ela já tinha, não vai saber, olha, mamãe Sim. foi diagnosticada com um câncer de mama. Acredito que tenha sido muito difícil para você também Sim. conseguir dar essa notícia, né? Sim, a psicóloga me ajudou também na época com Aham. ela, foi preparando, e aí, assim, ela não entende muita coisa, mas muita coisa já entende. Quando ela ficou sabendo, assim, que ela ouviu uma conversa, mais ou menos, ela se desesperou, é porque vê filme, né? E aí, às vezes, sim. fala na escola também, a escola ensina. E ela, mãe, você tá com câncer. Assim, tipo, minha mãe vai morrer. Aham. Eu, não, minha filha, não é assim, mas não, ela não. Aí eu fui explicar que não era muito assim, que hoje em dia é muito diferente. Quando chegou na parte do cabelo, eu fui explicando que o medicamento, se fizesse efeito, o cabelo da mamãe vai começar a cair. Sim. Se der errado, não, então é bom que caia. Aí ela foi absorvendo um pouco melhor. Mas menina tem muito essa vaidade do cabelo. E pra você, enquanto mulher, como que foi esse processo da queda do cabelo? Então, na verdade, Paulinha, eu falo até nas minhas redes sociais que, assim, independente do que a gente passa, eu acredito muito que 80% é a nossa cabeça. Às vezes a gente não tá com um físico totalmente saudável, ou a gente não, né, às vezes tá com algum problema Sim. de saúde, Aham. mas se a cabeça da gente estiver boa, parece que nada, né, tá acontecendo. Sim. E eu tentei fazer isso de todas as formas que eu pude. Quando eu já tinha ideia de quantos dias depois ia começar a cair, que o meu médico já tinha me explicado. Então, eu ficava tão preocupada que eu ficava assim, ó, direto passando a mão para ver se vinha fios. Aham. E foram assim, os dias certinhos. Ele, Milena, 15 dias deve começar a ter perda de cabelo. E foi certinho. Quando bateu 15, 16 dias, o cabelo começou assim, desmoronar. Não dava. E aí, ali, como eu tava com aquela correria, trabalhando, porque isso me ajudou muito também, Sim. eu não parei. Você canalizou muito Sim. no trabalho, né? Eu ocupava a minha cabeça o dia inteiro. Até quando eu fazia a minha químio, a enfermeira virava pra mim e falava assim, Milena, vai pra casa e dorme. Não dormia. Eu não dormia jamais, porque eu chegava, eu não parava nem um minuto, eu tentava ocupar mesmo, eu só parava pra dormir Sim. real. E quando Pra você realmente descansar. não estava se sentindo muito bem. Sim, porque era pior. Se eu não tivesse com a cabeça ocupada, eu acho que isso ajudou demais. Sim, você canalizou no seu Sim. trabalho para você manter a sua mente ocupada, Com para os dias certeza. passarem mais rápidos. E eu percebo também, quando a gente fala de todo esse processo, principalmente vendo a sua história, o quanto você teve uma rede de apoio muito grande, não só da sua família, mas das suas clientes, né? Sim. Elas realmente te abraçaram. Eu percebo Sim. que todo mundo, assim, Eu fiquei, chegou junto com você. Então, assim, a loja teve um boom de crescimento muito grande Sim. durante todo esse tempo. Sim. Então, assim, você teve pessoas, graças a Deus, Sim. próximas a você, que te Minhas colocaram pra clientes, cima, né? Então, acho que a maioria acaba se tornando amiga, Aham. sabe? Dificilmente eu não tenho uma cliente que não seja mais próximas. Porque eu tive muitas, Deus e sorte mesmo. Porque elas foram fundamentais. E na época, me preocupava essa questão do cabelo, porque eu faço muito provador pra loja. Você trabalha com autoestima. Eu trabalho com imagem, gente, como que eu vou aparecer do nada, sem cabelo nenhum, né? Ninguém vai E entender na época nada. você não tinha ainda aberto a respeito da doença, você já tinha falado? Então, eu falei. Na verdade, eu gravei e eu fui muito assim, no meu momento. Se eu me sentisse confortável, eu solto. E aí eu gravei um vídeo falando do diagnóstico e eu soltei 2 dias depois que eu fiz a minha cirurgia. Entendi. Como eu fiquei bem, tive uma Aham, recuperação sim. boa, eu soltei. E, com certeza, a rede social me ajudou dessa forma também, porque foi a forma que eu tive de expressar ali o que estava acontecendo e não impactar. Eu acho assim, tantas pessoas, às vezes, ter aquele contato pessoalmente com a gente, nossa, o que está acontecendo? Todo mundo já sabia o que estava acontecendo. Chegava ali, já sabia o que estava acontecendo. E eu vejo também a sua iniciativa e a forma como você lidou, até trouxe muito benefício para você poder ajudar outras mulheres que já passaram ou estavam passando pelo mesmo que você, né? Você acabou movimentando muitas redes sociais em prol disso. Até agora, no mês de outubro, você fez uma campanha muito bacana na sua loja. Então, trouxe outras histórias com essa iniciativa. Como que foi para você também, você sentir que o momento mais difícil da sua vida te transformou, né? Te fortaleceu e te permitiu também ajudar a vida de outras mulheres?
Como que foi isso pra Paulinha, você? é assim, eu até... Hoje, né, eu acho que eu me seguro mais, mas eu ficava até muito emocionada quando, assim, de alguma forma, eu podia mudar um pouquinho o dia daquela pessoa. Aham. Porque, às vezes, nem todo mundo, como muitas mulheres, às vezes trabalha, né, CLT, trabalha para alguma empresa ou algum outro lugar, e aí tira essa licença e realmente não tem contato com ninguém a partir dali, até você voltar para o trabalho. E a gente sabe o quanto é difícil, Sim. porque tem dia que você fica mais fraca, tem dia que você fica mais fadigada, tem dia que você às vezes não acorda tão bem assim. E você, pelo menos para mim, naquele momento ter contato com outras pessoas, me fez ficar melhor, eu me distraía mais. E nessa campanha que eu fiz em outubro, eu assim, achei muito bacana, porque foi até a Fernanda que foi a sortuda. E a Fernanda, assim, ainda está em processo de quimioterapia. E a Fernanda, assim, me emocionou demais. Ela me mandou um textinho logo no outro dia, falando o quanto eu consegui tornar o dia dela muito melhor. Porque, assim, a gente deu um look completo. E outras lojas dela, ela ganhou calçado, ela ganhou acessório, ela ganhou de beleza. um dia de beleza, ela ganhou massagem relaxante, foi um monte de, né, foi um Ela plus. se sentiu amada e especial Com no certeza. momento que é necessário, né? Até essa questão da autoestima, né, Paulinha? Porque, assim, a maioria são mulheres que passam por uma cirurgia que, querendo ou não, mexe. Nem toda cirurgia, às vezes a médica consegue fazer uma reconstrução, às vezes fica alguma marca e incomoda. A maioria perde o cabelo. Então, assim, a mulher já mexe muito com essa parte da autoestima. Sim. E a gente conseguir, eu, de alguma forma, levar uma felicidade maior, sim, né? Um dia especial e ela se sentir linda, é muito gratificante. E, Mi, eu acho que é muito importante também a gente falar, pra gente poder finalizar, porque se deixar a gente vai ficar aqui toda a vida, bater na tecla da informação que você não tinha nenhum familiar, né, com diagnóstico na sua família. Você foi a primeira, né? Então eu queria finalizar, vou pedir pra você falar com a sua câmera aqui, deixar um recado pro pessoal de casa a respeito dessa conscientização. Enfim, fica à vontade. Tá. Então, como a Paulinha disse, eu não tinha casos de câncer de mama, né, na família. Porque o médico explica muito isso, que teria que ser de mama para eu ter essa genética de vir com esse diagnóstico. Então, assim, realmente, a gente que é mãe, a gente se doa 101% para os filhos e muitas vezes a gente deixa a nossa saúde um pouquinho de lado. E isso não é legal, né? Eu tive sorte, foi Deus e muita sorte, que eu descobri bem no início. Por mais que tinham 2 anos que eu não ia na minha médica, a gente descobriu no início. Então, talvez se eu não tivesse dado essa sorte, se eu tivesse há 2 anos atrás já com a doença, eu não teria esse mesmo desempenho no tratamento, né? Eu não teria uma recuperação muito rápida. Então, para todo mundo, né, se cuidar, procurar sempre manter os exames em dias para conseguir cuidar dos filhos, do filho, né? Porque para a gente cuidar, nós precisamos estar bem. E o diagnóstico precoce ajuda muito. É fundamental, com certeza. Né? Então é isso, Milena, muito obrigada. Paulinha, você é maravilhosa, foi um prazer te ter aqui. Estou muito feliz mesmo. E vocês aí de casa, espero que vocês tenham gostado. O nosso programa fica por aqui, mas semana que vem nós estamos de volta. Até lá!